Olá, meus queridos, aqui nós vamos fazer a resolução do nosso TD, né, de revisão. Esse TD já foi mandado anteriormente para vocês, eu gostaria que vocês pegassem, né, que agora eu vou dar as respostas e comentar. Caso tenha alguma dúvida ainda, paire alguma dúvida, né, que a gente tire agora, não é isso? Nosso primeiro texto que vai ser usado, que eu usei no TD, eu tirei do livro Viagem ao Centro da Terra, né, é um trecho que já está mais lá para o final do livro. Então, a gente vai fazer agora alguns comentários sobre esse texto, já contemplando já o livro todo, né? Eu seria um mal agradecido se me lamentasse. A viagem ia bem. Do ponto de vista científico, tinha um valor inestimável. Era possível que atingíssemos nosso objetivo. Seria a maior glória. Apesar das minhas objeções, no fundo eu tinha esperança de que meu tio estivesse certo. Durante alguns dias, surgiram rampas com declives mais acentuados. Penetramos mais fundo ainda. Às vezes, num só dia, percorríamos de 6 a 8 quilômetros. Eram descidas perigosas, onde a habilidade de Hans e seu extraordinário sangue frio foram muito úteis. Superamos muitas dificuldades que sozinhos não saberíamos como vencer. Em compensação, Hans ficava mais quieto e menos comunicativo a cada dia. Isso também acontecia conosco. Os objetos exteriores exercem uma ação real sobre o cérebro. Quem adoece entre quatro paredes acaba perdendo a capacidade de associar ideias e palavras. Quantos prisioneiros tornam-se bobos ou mesmo loucos por exercitarem suas faculdades mentais? Durante as 2 semanas seguintes não aconteceu nada de importante, mas logo ocorreu algo muito grave que jamais esquecerei. Em 7 de agosto, nossa descida constante nos levava a uma profundidade de 120 quilômetros. Isto é, sobre nossas cabeças pesavam 120 quilômetros de rochas, águas do oceano, continentes e cidades. Devíamos estar a 800 quilômetros da Islândia. Muito bem. Então, alguns comentários aqui, né? O Axel, ele já começa a reclamar, né? Começa a reclamar que não está acontecendo nada, né? Mas que no fundo ele torce para que tudo que o professor Lindenbrock empreendeu dê certo, né? Comenta também a respeito do Hans, que ele é muito calado, né? Mas que ele é muito necessário na viagem também. Então, esses comentários são bem pertinentes porque vão ajudar na resolução de algumas perguntas. Muito bem, vamos seguir. Agora nós vamos contemplar algumas questões a respeito do texto lido e a respeito também do livro em um todo, né? Por que Axel reclamava no início da viagem? Né? Por que ele reclamava tanto? Porque ele não queria ir. Então ele reclamava o tempo todo, ele colocava defeito, ele disse que aquilo ali é uma coisa perdida, que não ia dar certo. Então ele reclamava porque ele queria voltar para casa, para os braços de Grauben, né? Letra B. Qual era o objetivo a ser alcançado pelos viajantes? O que seria a maior glória? Então o objetivo alcançado aí seria chegar ao centro da Terra, né? E voltar para a Alemanha famoso, né? Receber todas as glórias, né? Por ter sido um dos primeiros a alcançar essa glória, já que Arne Saknussemm já tinha ido a primeira vez, mas aí não divulgou. Então o professor Lindenbrock, ele era muito egocêntrico, né? Ele era muito orgulhoso, então ele queria ser o primeiro a ser apontado por ter chegado ao interior da Terra. Letra C. Por que era bom Hans ser sangue frio, né? Então, o professor Lindenbrock, ele era muito impetuoso, ele queria ir logo, ele queria avançar, ele não pensava muito, ele queria ir. E o Axel medroso, né? E aí o Hans entra ali como um contraponto, né? Ele é o que pensa, ele é o cabeça, é ele que agiliza as coisas, né? Conserta a jangada, ele pensa de uma maneira a realizar as ações. Então ele é sangue frio nesse momento, que ele não se amedronta com as coisas, né? E ele nem é muito impetuoso, ele age, ele é racional, né? Então,
por não se deixar abater pelos obstáculos e sempre pensar friamente e objetivamente. Então, esse era o papel dele na viagem, pensar pelas duas cabeças ali, né? Pelo Axel e pelo professor Lidenbrock. O que aconteceu para Axel não esquecer jamais. Então, isso não aparece no trecho, mas é você que lê o livro. O que aconteceu que ele jamais esqueceu? Ele acabou por se perder dentro das cavernas e ficou desesperado quando se viu longe do tio e do guia, né? E esse foi o momento de maior desespero do Axel. Ele chegou até a desmaiar, porque bateu a cabeça lá em uma pedra. Então ele pensava que jamais ia sair daquela situação, né? Muito dramático o Axel, muito dramático. Partindo agora para a segunda questão, né? Marque as opções corretas com o X, levando em conta o livro lido na etapa. Muito bem. Júlio Verne, letra A, né? Júlio Verne conseguiu se manter financeiramente com a venda de seus livros? Sim. Ele era um escritor de primeira mão, né? Então ele escrevia 2 livros por ano. Então ele conseguiu ficar rico através da venda de seus livros, né? Que eram livros extraordinários. Ele tinha uma criatividade muito aguçada, ele fazia pesquisas. Então, quando era lançado um livro do Júlio Verne, todo mundo queria ter, né? Todo mundo queria ter porque trazia inovações, trazia coisas novas, não era aquela mesmice, né? Aqueles romances melosos. Então, trazia aventura, trazia coisas diferentes. Então, era o que as pessoas queriam no momento. Letra B. O autor escreve seus livros de ficção baseado em pesquisas, em livros e mapas. Claro e evidentemente, está correta, né? Por quê? Porque naquela época não tinha um papai Google, né? Não tinha. Então, o que é que ele fazia? Ele se lançava, né, aos livros, aos mapas, e ele era desenhista, então ele imaginava os lugares de acordo com depoimentos, então ele fazia pesquisas. Às vezes nunca tinha ido naquele local, mas descrevia magnificamente. Por quê? Porque ele pesquisava, ele ia atrás, não é? Então, está correto. Letra C. As histórias contadas por Júlio Verne eram reais? Não, não eram reais, né? A ficção é bastante aguçada. Mesmo naquela época, gente, ele tinha certeza que não dava para se chegar ao interior da Terra. Então, isso aí é ficção, é brincar com a criatividade, né? É levar, é oferecer para o público algo que não pode acontecer, mas é mostrado de tal maneira, tão realisticamente, que as pessoas começam a acreditar, né? Como eu digo para vocês, quando vocês assistem um filme muito bem feito, por mais que aquilo ali seja uma coisa absurda que não vai acontecer, você não fica duvidando, você viaja, né, na história. Então, o Júlio Verne fazia isso. Ele brincava com a cabeça das pessoas. Então, ele fazia com que as pessoas acreditassem, as pessoas quisessem saber o que estava acontecendo, né? Então, não está correto porque não são reais. Letra D. Seus livros profetizaram vários inventos como submarino, lanterna, etc. Muito bem. Sim, sim. Tá? Então, o submarino foi inventado, né? Depois, muito depois de ter aparecido em um dos livros do Júlio Verne. E aquela inventabilidade, aquela criatividade do Júlio Verne serviu para que os construtores do primeiro submarino, né, pegassem algumas ideias. E também a lanterna, que não tinha, inclusive é usada, né, no livro Viagem ao Centro da Terra, mas não existia ainda a lanterna, eles ainda usavam tochas, né, não existia ainda. Então tem vários instrumentos que são falados pelo Júlio Verne, né, que foi um verdadeiro profeta das invenções, né, para dar credibilidade à sua obra, ele inventou certos instrumentos. Muito bem. Terceira questão. Caracterize cada personagem mostrado no livro, indicando seu papel no enredo. Então, isso aqui é uma questão muito fácil, todo mundo já sabe, desde o início do ano que a gente fala, né, desde janeiro que a gente fala desse livro. E Otto Lidenbrock, ele era professor, mineralogista, personagem principal, que encontra o pergaminho com o mapa do centro da Terra e fica doido para ir, né? Então, ele era um homem muito pé no chão, mas também um homem muito orgulhoso, um homem que gostava de ser reconhecido na rua,
né? Então ele viu esse mapa como um meio de se tornar muito famoso. O Axel era também mineralogista, porque era tipo um apóstolo do Lindenbrock, ele era sobrinho do Lindenbrock, e ele queria seguir a mesma profissão, né? E a Grauben dava toda a força para ele ser tão famoso ou mais famoso do que o professor Lindenbrock, ia ser meio difícil, né? Mas ela dava toda a força para ele. Então, a Grauben era afilhada do professor e a pretendida de Axel, né? Que eles namoravam em segredo, mas o professor, no dia que soube, não ligou muito não, né? Não fez muito caso não, e de repente foi até bom para ele, porque todos iam continuar juntos. Então, Hans era um guia contratado pelo professor, né, para ajudar na viagem. E foi assim uma mão na roda, né? Porque se não fosse o Hans, nada tinha se concretizado. A Martre, ela é empregada, tomava conta de todos os afazeres domésticos, né? Então, esses são os principais personagens. Outros personagens que eles encontram durante a viagem, né, antes de adentrar lá na cratera, mas esses não são muito importantes, né? O professor Lindenbrock bota todo mundo no bolso, né, para não contar o objetivo da sua viagem. Muito bem. Chegando agora na quarta questão, né? Continuação aqui. Qual a variação linguística usada no livro? Gente, não preciso mais falar que variação linguística é para você dizer se a linguagem é formal ou informal, não é? Então, quem narra a história justifica com um trecho do texto 1. Muito bem. A variação linguística era formal, né? Então, nós não vemos o uso de gírias, nós não vemos um descuido nenhuma hora da linguagem, né? Tem falas. Ter falas não significa que é uma linguagem informal. Eles se tratam de uma maneira muito polida, muito formal, mesmo sendo sobrinho e tio, mas há toda uma formalidade, né? Então, quem narra a história toda é o Axel. O Axel, do começo ao fim, ele narra como se fosse um diário de bordo. Então, o trecho que justifica, eu seria um mal agradecido se eu. Então, no papel de eu, é primeira pessoa, tá? E narrador, o Axel. Quinta questão. Responda sobre o enredo do livro. Como Otto Lindenbrock consegue o mapa para ir ao centro da Terra, tá? Então, ele não conseguiu o mapa, não é? O mapa caiu de um livro que ele comprou. E aí, coincidentemente, né, eles começaram a decifrar aquele código, que foi o Axel que decifrou, e viu que era um mapa encaminhando para o centro da Terra. Então, mas como é que ele consegue? Ele consegue através de um manuscrito escrito por Arne Saknussemm, indicando a entrada para o interior terrestre. Então, tudo isso foi em códigos, né? Se não fosse o Axel, ele não teria descoberto. Letra B. O que Grauben acha da viagem de Axel? Ah, gente, todo mundo sabe o que é que ela acha, né? Então a Grauben empurrou o Axel, não queria nem saber o que era que ele ia passar, mas só queria que ele voltasse famoso e muito afortunado, né? E ela chegou a dizer: vai deixando a noiva, mas quando voltar serei sua esposa. Então a Grauben, né, ela acha que ele ficaria famoso e ela se daria muito bem na história. Continuando aqui, ainda a questão anterior, né? Letra C. Como os viajantes conseguiram entrar e sair do centro da Terra, tá? Eles entraram através de uma cratera de um vulcão, o Sinelfs, e foram lançados de volta através de um geyser, aquela água quente que, né, que emanava do interior da Terra, e eles saíram pelo vulcão, por outro vulcão, só que era o vulcão Etna, né? Então eles adentraram através de uma cratera de um vulcão e saíram também através de uma cratera de outro vulcão, tá? Letra D. Por que o professor Lindenbrock não soube explicar alguns trechos da viagem para os cientistas que ouviam suas palestras? Então o professor Lindenbrock, ele não ficou muito satisfeito, porque ele não sabia explicar assim por A mais B o que é que tinha acontecido. Ele não sabia como era que tinha saído naquele local, não é? Então
A resposta: porque não sabia realmente o porquê de certas situações. Só depois Axel descobriu que a bússola fora desmagnetizada pela energia da Terra e eles ficaram confusos quanto aos locais. Então, eles não entendiam por que tinha acontecido isso, né? A bússola tinha ficado louca. Então, depois que eles chegaram, ele pegou a bússola e quando ele olhou, estava toda desmagnetizada. Então, ele viu: ah, foi isso. Então, os trechos que nós não sabemos explicar foi porque a bússola nos lançava para outro lado. E foi a sorte deles, né? Porque talvez se ela tivesse tudo certinho, eles tivessem se dado mal. Agora nós chegamos ao texto 2. O texto 2 é uma entrevista, tá? Então, o que é que precisamos saber aqui? Que a entrevista, ela é um gênero textual onde se faz pergunta e essa pessoa que é perguntada responde, claro e obviamente, né? Então, mas o que é que nós precisamos saber de uma entrevista? Que tem um título, certo? E a entrevista, ela traz uma pequena introdução dizendo quem é a pessoa entrevistada e depois vai lançando mão de perguntas e respostas. Geralmente quem é entrevistado é alguma pessoa famosa ou alguma pessoa que escreveu algum livro, é alguma pessoa que está em evidência, né? Todos nós só vamos querer ler a entrevista se for com uma pessoa interessante. Se for uma pessoa que não fez nada ainda, né? Então não vai ter muito interesse da população que gosta de ler. Então não vou ler o livro, não vou ler o texto, mas vocês já sabem que se trata de uma entrevista que tem essas características. Então, gente, continuando aqui, né? A respeito do texto que a gente leu, que a gente não leu, aliás, né, que vocês já leram e eu já li também anteriormente. Então, sexta questão, de 3 características do gênero textual em entrevista. Então, como nós já falamos, a entrevista tem que ter um título chamativo, né, porque senão ninguém vai se interessar em ler. Então, é como se fosse uma manchete. Uma introdução falando do entrevistado. Então, essa introdução vai mostrar, já é outro chamado, né, que eu faço para o leitor. Ah, será que vai me interessar essa entrevista? O que foi que esse homem fez, né? Então, eu leio a introdução e aí eu vou ser chamado ou não para ler o restante da entrevista. Perguntas e respostas sobre um assunto dominado pelo entrevistado, tá? Então, aqui no caso, o professor Hilário, que é um professor de matemática, bastante renomado, então, é perguntado por que as pessoas têm toda essa dificuldade, tem esse mito da matemática ser difícil, né? Então, ele foi perguntado sobre isso. Então, letra A. Como o professor Hilário vê a dificuldade encontrada pelos alunos na aprendizagem da matemática? Ele acha que deve ser mostrada de forma clara e simples, e assim acabarão com este mito. Então, ele acha que a matemática ela não é exposta assim, para os alunos de uma maneira mais clara, mais objetiva, né? Mostrando que realmente a gente precisa da matemática no dia a dia. Então, ele fala disso. Letra B. Indique 3 utilidades mostradas pelo professor para o uso da matemática no nosso dia a dia. Então, a gente precisa da matemática para contar, para operar com números, calcular porcentagem, interpretar gráficos, retirar informação de tabela. Então, ele diz que a matemática é importante para a gente fazer todos esses processos que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Então, palavras do professor Hilário. Continuando aqui, né, as questões, então agora é que vai ser pedido para vocês o tempo verbal das orações abaixo no modo indicativo. Então todos os verbos estão no modo indicativo, mas ele está perguntando qual é o tempo verbal, se é o presente, se é o pretérito, que tipo de pretérito, que já vai ser pedido para vocês, né? Pretérito perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. E o futuro do presente e o futuro do pretérito, que é o que vai ser cobrado agora de vocês. Então, Hilário Alencar diz que matemática não é difícil. Então, aqui diz agora, neste momento. Então, é presente indicativo, acabou. Não é isso? Letra B. A matemática ficara um monstro entre as disciplinas para alguns. Esse ficara, certo? É pretérito. Mas que tipo de pretérito? É o pretérito mais que perfeito, né? Então, ficara como um monstro entre as disciplinas para alguns. Então, o pretérito mais que perfeito, ele antecipa um passado, né? Antecipa e já está se falando no outro passado, que ele disse, que ele fez, que ele deu a entrevista. Então, ele aqui, ele diz que a matemática ficara, né?
já relacionada a um passado que já foi falado. Então, é o pretérito mais que perfeito. Letra C. A matemática já fez medo a muita gente. Fez, ação terminada, acabada. Então, é o pretérito perfeito, certo? As aulas de Hilário nos deixava felizes. Sempre deixava. Toda vez que ele ia dar aula, os alunos ficavam felizes. Então, é uma ação habitual. Quando é uma ação habitual, é o pretérito imperfeito, não é? Porque é uma ação do passado, mas que era habitual, uma coisa contínua, não é? Pretérito imperfeito. Na nona questão, indique as formas nominais dos verbos retirados do texto. Então, ele quer as formas nominais. As formas nominais é o gerúndio, o particípio e o infinitivo. O infinitivo é o nome do verbo. O gerúndio são as terminações em ando, endo ou indo. E o particípio dos verbos regulares são os terminados em ado ou ido, né? Muito bem. Então, verbo ser, né? Que aqui é o é. Então, o infinitivo é o verbo ser. O gerúndio sendo e o particípio sido, certo? Diz é o verbo dizer, que é no infinitivo, dizendo está no gerúndio e dito está no particípio. Partilham. O infinitivo é o verbo partilhar. O gerúndio partilhando e o particípio partilhado. Tem é o verbo ter, o gerúndio tendo e o particípio tido. Representam é o verbo representar. O gerúndio representando e o particípio representado. Pode é o verbo poder no infinitivo, podendo no gerúndio e particípio podido, tá? Então, fica bem claro quando é verbo regular, né? Verbo regular fica bem fácil, tá bom? Então, tudo ok. Chegamos aqui na 10ª questão, né? Que tá pedindo o seguinte: passe as orações para os tempos verbais pedidos, tá? Então, aqui ele dá uma oração e pede para você colocar o verbo no tempo que ele pede. O professor acha muito fácil a matemática. Acha está no presente, mas ele quer que você coloque no futuro do presente do indicativo. Então, o futuro do presente é aquele futuro certo, certo? Que vai acontecer. Então, o professor achará muito fácil a matemática. Letra B. Ele representa uma tendência de crescimento ou decrescimento. Aí, representa está no presente, só que ele quer que você coloque no futuro do pretérito do indicativo, tá? Então, representa, ficaria representaria, não é? Letra C. Qualquer pessoa aprende matemática. Outro verbo no presente, mas agora ele quer que você passe para o futuro do presente. Então, qualquer pessoa aprenderá matemática, aprenderá. O futuro do presente é o futuro certo, aquele que vai acontecer, aprenderá. Professores são membros da sociedade. Ele quer futuro do pretérito. Então, são está no presente. Então, professores seriam membros da sociedade. Seriam. Então, na 11ª questão, qual a variação linguística do texto 2? Aquele texto que a gente leu sobre o professor Hilário, certo? É um texto informal. Como eu falei durante as características da entrevista, a entrevista tem muita oralidade, tem muitos traços da oralidade. Então, vai ser sempre informal uma entrevista, com perguntas e respostas, né? Então, estão em cima das falas das pessoas, né? Muito bem, agora nós temos um texto, né, que é o texto 3. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. O silêncio é uma caixa imensa, onde cabem e ressoam todas as palavras. E há que pescá-las com cuidado. Existem as redondas e macias, palavras vagalumes, que iluminam a boca de amor e doçura, e outras com espinhos. Essa é melhor deixar no fundo da caixa do mundo. Dentro do silêncio, as palavras iluminadas nadam como peixes dourados. Então, gente, aqui é um texto bem, né, bem filosófico. Se você não prestar muita atenção, você não vai entender, né? Então, a ideia central é aquela ideia. Tome cuidado com as suas palavras, né? Pense antes de falar.
Veja se você não vai ofender ninguém, né? Às vezes é melhor ficar em silêncio do que falar besteira, não é isso? Então, o silêncio é uma caixa imensa, imensa, onde cabem e ressoam todas as palavras, e há que pescá-las com cuidado. Então, a gente deve pensar no que a gente vai falar, se a gente não vai ofender ninguém, ou então, se aquela palavra vai dar falsas esperanças para alguém, não é isso? Então, a gente deve procurar nessa caixinha, que é a nossa cabeça, as palavras. Existem as palavras redondas e macias, aquelas que nos deixam bem, né? Palavras vagalumes, né? Que nos dão ideias, esclarecem, né? Às vezes a gente está precisando de uma palavra, a pessoa chega, poxa, era isso que eu estava precisando, né? Que iluminam a boca de amor e doçura. E outras com espinhos. Essa é melhor deixar no fundo da caixa do mundo, né? Aquela pessoa que chega pra gente, dá uma má notícia, às vezes nem tem certeza daquilo que aquilo está acontecendo, né? Mas já vem com aquela má notícia, já quer jogar, né? Então, dentro do silêncio, as palavras iluminadas nadam como peixes dourados. Então, essas palavras, né, bem escolhidas, que ficam nadando lá à espera das nossas escolhas, que as nossas escolhas sejam escolhas preciosas, né? Benéficas para as pessoas, que a gente saiba trazer boas palavras para todo mundo, né? Então, achei bem interessante esse texto, né? A palavra é prata e o silêncio é ouro. Saber silenciar é o que nós precisamos, né? De muita gente. Muito bem, agora nós vamos para a 12ª questão. Explique por que as palavras são prata, mas o silêncio é mais valioso, tá? Isso já foi até explicado, já foi até falado quando eu estava explicando a respeito do poema. Então, por que as palavras são valiosas quando escolhidas por seus donos e bem colocadas, mas o silêncio é mais valioso, pois aquele que sabe ficar calado na hora certa é sábio, não é? Então, a sabedoria às vezes está em ficar calado, em ouvir, né? Em aprender a ouvir. Então, isso aí é o que a gente tem que aprender no nosso dia a dia. A professora Liliana também tem que silenciar, às vezes ouvir mais, né? E porque a gente tem aquela imprudência de sempre estar falando, de sempre querer falar, né? Então, não pode. Então, 13ª questão. No trecho e outras com espinhos, essa é melhor deixar no fundo da caixa. A escritora quis dizer que as palavras às vezes devem ser faladas. Os espinhos são palavras que machucam. Aí, gente, já é a questão que você vai marcar. O fundo da caixa é um dicionário? Não. Existe palavra como uma caixa? Também não, né? Então, a mais coerente aí seria os espinhos são palavras que machucam, né? E, infelizmente, né, o que a gente ouve mais são palavras espinhos, né? Seria muito bom o dia que a gente não escutasse nenhuma palavra espinho, né? Então, 14ª. Separe o sujeito do predicado das orações do texto 3, tá? Então, aqui só separar o sujeito do predicado. Sujeito é de quem eu falo ou do que eu falo. O predicado tá sempre com o verbo, é o que eu falo a respeito do sujeito. Então, o silêncio é uma caixa. O que é uma caixa? É o silêncio, que é o sujeito. E é uma caixa, é o predicado, que é o que eu estou falando a respeito do silêncio. Existem as redondas e macias, né? As redondas e macias existem, né? Então, aqui nós temos o sujeito e o predicado. Onde está o predicado? O predicado é existem, né? Então, o sujeito, as redondas e macias. Letra C. Dentro do silêncio, as palavras iluminadas nadam, tá? Então, dentro do silêncio, as palavras iluminadas nadam. Então, aqui, dentro do silêncio, as palavras iluminadas é o sujeito. O que é que acontece com essas palavras iluminadas? Elas nadam. Então, o predicado é só nadam. As palavras são caixinhas de surpresa. As palavras é o sujeito e as são caixinhas de surpresa o predicado. Eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre isso, né, meus queridos? Agora nós vamos, né, para o outro texto, que é uma tirinha, né? Uma tirinha bem interessante. Achei muito interessante essa tirinha. A menina fala assim: nem tente copiar minhas respostas desta vez, Calvin, ou eu chamo a professora. Ha! Quem precisa das suas respostas? Aposto que tira uma nota melhor que a sua.
Você era só o que faltava. Aposto 25 centavos, como eu tiro uma nota maior que a sua. Tudo bem. Você podia me dar os 25 centavos agora e evitar a humilhação depois. Talvez você queira aumentar a aposta, senhor Bocudo. É isso aí. Vamos dobrar para 35 centavos. Então, quando ele diz que nós vamos dobrar a aposta de 25 centavos, que dá 35 centavos, ele já disse tudo, qual era a nota que ele ia tirar, né? Porque ele não sabe fazer. Provavelmente a prova é de matemática e ele já está acostumado a olhar, né, as questões, a colar. Então, aqui ela já foi avisando. E aí, no final, no último aí, ele já entregou tudo, que ele não sabe nada, não sabe nem fazer o dobro de 25, né? Então, 15ª. Sobre a tirinha do texto 4, responda. Pelo desenrolar da conversa, quem ganhará a aposta? Claro que é a menina, né? Porque ele tá só blefando, né? Tanto que ele queria os 25 antes, né? Para evitar a humilhação, tá? Então, provavelmente a menina. Se a prova for de matemática, então já temos a resposta, pois Calvin não sabe o dobro de numerais. E também pela fala da menina sobre a cola, pois parece ser habitual, né? Então, quando ela fala assim, você hoje não vai olhar, é porque já tem hábito de olhar, de colar na prova dela. Então, letra B. Qual a variação linguística usada na tirinha? Claro, se é uma tirinha, gente, é uma linguagem falada. Se é uma linguagem falada, é a linguagem informal, né? Dê exemplo. Tem vários exemplos, né? É isso aí, né? Quando eles abreviam alguma coisa, alguma palavra. Então, tudo isso aí é linguagem informal. Quando ele diz ha, né? É isso aí. Então, é uma linguagem informal, porque eles estão conversando descontraidamente. No primeiro quadrinho, na fala da menina, encontramos no primeiro verbo, tente, certo? Encontramos um primeiro verbo, tente. Qual é o sujeito e sua classificação? Nem tente copiar. Você nem tente copiar. Então, o sujeito aí é um sujeito oculto, que não aparece, mas o verbo, ele me dá indício, e a fala também da menina para quem ele está falando, para quem ela está falando, né? Você nem tente copiar. Então, é um sujeito oculto que não aparece, mas o verbo me indica qual é o sujeito. Chegamos agora na questão 16, né? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, quanto à classificação do sujeito. Então, sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Sujeito composto tem mais de um núcleo, tá? Sujeito indeterminado é aquele que eu não sei prever ao certo quem é. Tenho várias hipóteses, tá? Sujeito oculto é aquele que está escondido, mas pela desinência do verbo, por isso que também se chama sujeito desinencial, eu descubro qual é o sujeito. E a oração sem sujeito é aquela que vem sem o sujeito. Né? São os verbos de fenômeno da natureza, os verbos que indicam tempo. Então, não tem ninguém realizando aquela ação. Muito bem, aqui vamos ver. Eu tiro uma nota maior que a sua. Então, eu tiro uma nota maior do que a sua é o sujeito simples, né? Eu tiro. Então, eu é o sujeito que só tem um núcleo. Então, sujeito simples. A menina e o menino brigam na sala. Então, aqui eu tenho dois núcleos, duas palavras importantes no sujeito, menina e menino. Então, sujeito composto, tá? Colaram na prova de matemática. Você não sabe ao certo quem foi que colou. Então, existem várias hipóteses. Foram os meninos. Foram também as meninas. Então, você não sabe, você fica na dúvida. Então, esse sujeito aí é um sujeito indeterminado. Vamos dobrar a aposta. Nós vamos dobrar a aposta. Então, aqui é diferente do sujeito indeterminado. O vamos só vai aceitar o nós, tá? Então, aqui é um sujeito oculto que está escondido, mas o finalzinho do verbo, que é o mos, né? Vamos. Então, eu descubro que o acompanhante do verbo é o nós. Só pode ser o nós. Não pode ser o ele, não pode ser o eu, só pode ser o nós. Então, chovia lá fora. Essa é a oração sem sujeito. Não tem quem esteja realizando essa ação de chover. Então, aqui ficou tudo muito claro, né? Quanto a... Na questão aqui 17, nós temos primeiro um texto, né?
O texto é da Mafalda. A Mafalda, como sempre, ela é muito polêmica, ela fala sempre, ela está muito antenada nos problemas mundiais. Então, para se entender uma tirinha da Mafalda, você tem que ter um pouco de visão do mundo, porque ela nunca está falando só aquilo que a gente vê ali na tirinha. Ela está sempre fazendo uma crítica a um determinado assunto, a um determinado governo, não é? Então, olha aí, essa pombinha não sabe o que é dinheiro e mesmo assim é feliz. Você acha que o dinheiro é tudo na vida, Manolito? Não, claro que o dinheiro não é tudo. Também tem os cheques, né? Então o Manolito, ele é filho de comerciante, então ele pensa bem em termos de comércio, de dinheiro, né? Então quando ela perguntou em dinheiro, ele pensou em dinheiro vivo, né? Não, claro que não, tem também os cheques, né? Então aqui ela já está no primeiro quadrinho, ela já está fazendo assim uma crítica, né? Dizendo assim, ó, essa pombinha aí nem precisa de dinheiro e ela é tão feliz, não é? Por que as pessoas ligam tanto para dinheiro? Então ela foi indagar do coleguinha dela. Só que ela perguntou para a pessoa errada, porque ele é filho de comerciante e ele já tem no sangue dele também o comércio. Então ela se desiludiu, né? Porque ela pensava que ele ia falar outra coisa. Então, 17ª. Marque a opção correta com o X quanto à interpretação da tirinha. Mafalda não se preocupa com o dinheiro. Manolito não se importa com dinheiro. O dinheiro não faz parte das preocupações de Mafalda e Manolito. Manolito é um comerciante que não se importa com finanças. Não, ele se importa sim. Então a questão aqui Mafalda não se preocupa com dinheiro, ela não está preocupada com dinheiro, é tanto que ela vai em busca de alguém que possa estar de acordo com o seu pensamento também, é tanto que ela diz, olha, a pombinha né, está tão satisfeita, tão feliz, né, ela nem precisa de dinheiro. Muito bem. Aqui gente, está terminando agora. Questão 18. Indica a opção correta quanto à classificação dos sujeitos da fala do primeiro quadrinho da tirinha. Olha aí, essa pombinha não sabe o que é dinheiro e mesmo assim é feliz, né? Então, letra A. O sujeito de olha, porque cada verbo você deve indicar um sujeito, mesmo aquele que não tenha sujeito, mas o verbo ele vai indicar que não tem sujeito, certo? Então, olha aí. Então, olha, o sujeito de olha é Manolito? É ele que olha? Não, ela tá falando sozinha, o menino nem tá na cena ainda, certo? Essa pombinha não sabe. O sujeito é essa pombinha? Sim, essa pombinha não sabe. O que é que ela não sabe, né? Quem é que não sabe? É a pombinha que não sabe o que é dinheiro, certo? Então essa é a opção correta, nem vou olhar as outras. 19ª. Retire das tirinhas, tá? O que se pede? Um verbo no modo indicativo. Então tem que ser um verbo que indique certeza, né? O indicativo indica certeza. Então sabe, tem, tá? Tem vários verbos que indicam certeza. Um verbo no modo imperativo, aquele que dá ordem, ou faz um pedido, ou pede alguma coisa, tá? Então, olha, tente, não é? Então, está no modo imperativo. Muito bem, terminamos o nosso TD. Gente, essa parte aqui não faz parte do TD, né? Mas eu achei bem interessante esse trecho do livro O Pequeno Príncipe, que fala um pouco dessa ansiedade da gente voltar, né? Eu lembro muito das brincadeiras de vocês, do que vocês diziam, né? Então a professora está sempre lembrando de trechos, às vezes eu me pego sorrindo sozinha, assim, pro nada, né? Porque eu lembro de alguma coisa que vocês comentaram, alguma coisa que vocês disseram. Então, eu achei bem interessante, porque esse trecho do Pequeno Príncipe mostra, assim, aquela ansiedade, aquela vontade que a gente tem de rever as pessoas, né? Que quando a gente pensa, a gente já começa a ser feliz, porque a gente sabe que vai ter o reencontro, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? Do meu coração pro coração de vocês. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde às 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Então,
uma coisa é certa, né? Nós vamos nos reencontrar. E aí a gente já está preparando o coração para isso. A gente já começa a ser feliz, porque a gente sabe que a gente vai reencontrar, né? E a nossa certeza é essa. Não é a incerteza do encontro. Nós temos certeza que nós seremos vencedores. Por quê? Porque nós estamos do lado de Deus e Deus é o nosso guia. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe e que nós vamos sair dessa bem mais forte, não é? Então, um abraço, um cheiro no coração.